Olá, queridos, graça e paz com todos, como é que vão? Tudo bem? Vamos dando continuidade aqui aos estudos da carta aos Romanos e a gente vai estar lendo aí o capítulo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 8, onde Paulo vem falando da justificação pela fé através de Cristo Jesus e isso fazendo com que tenhamos paz com Deus, né? E aí a gente vai dar uma lida no versículo 5 até o versículo 8 e vamos discorrer sobre o assunto. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando ainda nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui a gente viu mais um trecho do capítulo 5, onde Paulo fala desse derramar em nosso coração feito pelo Espírito Santo, o derramar que Deus nos coloca através do Espírito Santo. Esse derramar do amor de Deus somente vai ter efeito no crente se esse tem como fio, como ponte ou como fio de contato condutor, sendo o Espírito Santo. Ter o conhecimento de Deus, somente o conhecimento intelectual, não é o suficiente. Ou seja, não é só a questão de você conhecer tecnicamente, de forma erudita, né, a Deus, os seus propósitos, os seus atributos. Mas sem que haja a ação do Espírito Santo, isso é impossível de ser testificado como algo vindo de Deus. Seria somente um conhecimento técnico. E o Espírito Santo, ele é que dá a liga e ele que nos testifica da verdade das Escrituras, não somente uma parte técnica histórica, mas a verdade, a palavra revelada de Deus no coração. E a ação do Espírito, que é a liga entre o crente e Deus. Isso que vai fazer a conexão das Escrituras e do seu significado para o crente, e fazendo com que o seu crescimento espiritual evolua. Esta ação traz somente uma questão, não traz, aliás, somente uma questão no sentido relacional do homem com Deus, mas também o capacita para a obra. Ou seja, não somente no conhecimento subjetivo de Deus, mas também nas ações externas. Essa capacitação, ela é manifesta no relacionamento diário, ou seja, nos devocionais, na literatura, na leitura, na oração, ou seja, na compreensão das Escrituras, e o fundamental disso tudo, no conhecimento de Deus e da sua palavra e dos seus propósitos, que é o quê? A pregação do Evangelho, a pregação das boas novas. E também, lógico que Paulo veio falando anteriormente, na sua maneira de lidar com as questões pessoais, internas e externas, o seu relacionamento social dentro da sua própria comunidade como cristão, lidar com os conflitos e conseguir superar e conseguir vencer em Cristo os problemas, as pressões e perseguições. Neste versículo, Paulo enfatiza que tal bênção nos foi dado em determinado tempo e ainda está constantemente em trabalho. Ou seja, quando ele fala que Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, o amor de Deus é derramado, a ação de estar sendo feito em nosso coração pelo Espírito Santo que nos outorgado. Ou seja, o Espírito Santo já está e o amor de Deus vai sendo derramado. Ou seja, o Espírito Santo, vamos dizer assim de uma forma bem simplista, o Espírito Santo já está no cristão
ele já é colocado no cristão, e enquanto Deus vai derramando o seu amor, o Espírito Santo vai adequando aquilo que Deus vai transmitindo ao crente e organizando essas coisas, organizando a compreensão, o seu desenvolvimento, o seu relacionamento, a sua missão. Ou seja, o tempo é ainda... O tempo dessa frase nos aponta que ainda é constante o trabalho de aprimorar o cristão. Paulo nos lembra novamente, já nos versículos seguintes, que esse derramar não vem por causa de nossa nobreza ou nossas qualidades, e sim ele somente nos lembra o quanto nós fomos inimigos de Deus em outra época. Ele nos lembra o quanto fomos fracos pecadores e a nossa condição de ímpio diante de Deus. Ou seja, isso não é derramado pelas nossas qualidades. O que acontece na nossa vida de cristão não é feito o que é feito por Deus nas nossas vidas não é feito porque nós somos merecedores. Paulo, ele lembra disso constantemente nas suas cartas. Ou seja, ele é derramado pela misericórdia e pela graça, pelo presente, pela dádiva de Deus, derramado em nós através do Espírito Santo e por Cristo Jesus. Ou seja, por Cristo Jesus isso nos é dado e o Espírito Santo nos auxilia nesse desenvolvimento. Isso então deixa claro, a boa dádiva somente vem de Deus. Mesmo que haja homens que deem suas vidas por algo nobre, eles dão pelo fato de achar aquilo nobre. Ou seja, como a gente tem, por exemplo, um ativista político, por exemplo, Malcolm X, que acabou sendo assassinado pela sua causa. Ou seja, ele só militou até a morte por essa causa porque ele acreditava que os negros eram superiores aos brancos e era uma raça que deveria subjugar a raça contrária. E por causa disso ele deu a vida. Infelizmente, deu numa interpretação extremamente equivocada da leitura do ser humano como um todo e da leitura do homem perante Deus. Mas Cristo morreu por esse amor derramado, por esse amor que Deus preparou aos seus. Foi o principal combustível do qual Cristo veio e concluiu a sua obra, que já vinha sendo avisada, já vinha sendo relatada através dos tempos, e consumou em carne esse acontecimento. Ou seja, Cristo morreu por esse amor derramado por pessoas indignas e de baixa moral, ou seja, por mim e por você, pessoas que não tinham sequer méritos a serem avaliados ou sequer analisados para que houvesse essa morte. Não havia méritos, então Cristo foi o mérito maior disso tudo. Mas levando a entender que o quanto somos e seremos gratos por tão ímpar perdão ou por tão ímpar ação. Entendendo assim que o objeto desse amor está em Cristo e não no pecador. Ou seja, esse perdão, esse derramar de amor, esse Espírito agindo em nós não vem por nós, mas vem por Cristo. É em Cristo que todas essas coisas acontecem. É em Cristo que é quem nos justifica e não os nossos méritos. Ou seja, entendemos que é em Deus que tudo isso acontece. Tudo isso acontece por conta de Cristo. Amém? Então é isso. Finalizamos aqui do versículo 5 ao versículo 8. Espero que no próximo domingo possamos dar continuidade, finalizando aí 9, 10 e 11 do capítulo 5, para depois entrarmos no tema Adão e Cristo, ok? Então um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo domingo. Paz.